Graça e paz, sou o pastor Giliardi Torquato e você está no canal Vivendo o Evangelho. E é uma alegria estarmos juntos aqui nesta manhã para continuar o estudo no livro de Marcos, as palavras de Jesus registrada por este evangelista. O meu desejo é que você aprenda todo este livro da Bíblia Sagrada, é claro que com a graça e a misericórdia de Deus sobre nossa vida. E para isso estamos estudando todas as manhãs. Às 6 horas da manhã lançamos um vídeo devocional como este, comentando partes do texto sagrado. E nós estamos já no 13º vídeo, e eu acho que é 13º, e a gente está apenas no versículo 29 até o 31. E segundo a graça de Deus, vamos falando aquilo que o Senhor nos ilumina, porque tudo é graça dele. Pois bem, convide pessoas, compartilhe esse vídeo e vamos juntos estudar a palavra de Deus, todo o livro de Marcos. E eu tenho certeza que Deus nos abençoará poderosamente. Vamos ler o texto sagrado? Nos diz assim: E saindo da sinagoga foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Queridos, esse texto no outro devocional, já fizemos a correta aplicação segundo o Evangelho de Cristo neste texto, mas esse texto também nos ensina algumas verdades acerca de Jesus Cristo, que é o nosso modelo principal. Ele não é só um modelo, ele é o próprio Deus, né? Mas como o homem é também um modelo, para seguirmos e imitarmos, ele é o nosso mestre. Vale dizer que se ele é só um modelo, então ele é apenas somente um homem, e aí a gente se torna espíritas, kardecistas que assim pensam. Mas não, a gente é cristão, é protestante, e compreendemos que Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. E já fizemos a exposição desse texto de Cristo como aquele que é Deus, que veio para perdoar os nossos pecados, o devocional anterior. Mas agora eu quero analisar um pouquinho com você a vida de Jesus, que nos traz ensinamentos práticos e tão maravilhosos para a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui, neste momento, juntamente com você, é o fato de Jesus ser um homem que gostava de ter comunhão. Em minhas anotações que eu fiz aqui, aquelas que são as primeiras, que vêm diretas de Deus, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Aqui estão minhas anotações. São rabiscos, mas são os rabiscos que Deus nos dá e a gente escreve com muita velocidade e a gente vai anotando depois, corrigindo e aumentando, enfim. E eu quero ler aqui algumas coisas com vocês. É claro que, se vocês perceberem bem, a letra está em aramaico, hebraico, e a letra é muito feia, me parece, né? Parece ser um hebraico, um aramaico. Eu vou mostrar de novo para você, fale bem. Aqui ninguém consegue ler, somente eu consigo entender e consigo ler. Tá? É isso aí, se eu me perder um pouco aqui, vocês tenham paciência. Primeira coisa é que Jesus gostava de ter comunhão. Veja que coisa maravilhosa. Jesus estava na sinagoga e ele, ao sair da sinagoga, ele foi direto para a casa de Simão Pedro. Jesus nos ensina que a comunhão é algo muito maravilhoso. Ele estava em comunhão agora na sinagoga e ele ia todos os sábados regularmente, e depois ele ia para a casa de alguém, como foi na casa de Simão Pedro dessa vez, e estar com ele ali e desfrutar de uma maravilhosa comunhão. A primeira coisa então é que ele tinha comunhão com os homens e ele gostava de estar e sentar, comer e beber com os homens. Ele foi até conhecido como aquele que come e bebe com os pecadores. Ele foi chamado de beberrão também o chamaram disso. É notório na vida de Jesus que ele tinha essa comunhão de mesa com as pessoas. E a única pessoa que ele fazia distinção a qual ele não sentava eram fariseus e publicanos. Eram fariseus e escribas religiosos. Mas com pecadores ele sentava. E a Bíblia mesmo diz que, e agora não lembro se foi ele ou Paulo,
que disse que com os hereges, com os hipócritas, nem mesmo devemos sentar à mesa com eles, mas Jesus nos ensina que com pecadores sim, devemos sentar, comer com eles, a fim, é claro, de evangelizar-nos. Olhando o Salmo 1, muitas pessoas interpretam erradamente, dizendo que nós não devemos nos misturar com os pecadores. Na verdade, nós temos que se misturar com eles, mas não na prática deles. Estar com eles, mas não no caminho deles, não na roda deles de escárnio, como diz o Salmo 1. Não se esqueça que nós somos sal da terra e luz do mundo, nós fomos chamados, enviados. Nós somos a igreja, que quer dizer chamados para fora do mundo, né? Nós somos chamados para fora do mundo, mas ao mesmo tempo, João 20, 21, enviado ao mundo, a grande comissão, Mateus 28, 18 ao 20, né? De volta, Marcos 16, enfim, a grande comissão. Somos enviados a este mundo e nós temos que estar onde se precisa da palavra, onde estão os doentes espirituais, para que a gente possa levar alívio, remédio à palavra do Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso. E Jesus fazia isso. Nós não podemos viver como monges retirados, como um eremita. Não. Nós somos chamados exatamente para estar no meio dos pecadores. John Stott diz que a igreja deve ser santa santa e mundana. É isso que ele diz. Santa, separada do pecado, mas mundana, não no sentido de viver em pecado, mas viver no meio do mundo para poder evangelizar e falar do amor de Cristo. Jesus é o nosso grande exemplo. Vimos que Jesus também não gostava de estar sozinho. Isso você tem que tomar cuidado, há pessoas que só querem viver isolados. Perceba que Jesus tinha 12 discípulos, depois se tornaram os apóstolos. E ele tinha 3 mais chegados, né? E ele tinha um que era íntimo, né? Que era João. Os 3 eram Pedro, Tiago e João. Na hora da sua angústia, eram os 3. E tinha um que reclinava no seu peito, né? Que era João, este mesmo que nós estamos lendo aqui no capítulo 1 de Marcos. Então perceba que Jesus não gostava de ficar sozinho. Mas a comunhão que ele preferia, preste atenção nisso, era com o Pai, estar em secreto com o Pai em oração. E aí você diz assim para mim, então, Jesus gostava também de ficar sozinho. Veja que não é sozinho, ele ficava com o Pai, com a Trindade Santíssima, a comunhão. Ele era a segunda pessoa da Trindade, o Pai e o Espírito Santo, e ele queria estar sempre em comunhão. É claro que Jesus descansava, vimos isso na Bíblia, em outros estudos vamos falar sobre isso, mas porque ele era 100% homem, ele também se cansava. Porém, meus irmãos, como homem, né? Porém, queridos irmãos, Jesus ele passava o maior tempo da sua vida no meio de pessoas. E nós precisamos estar em secreto, em comunhão com o Pai, mas também temos que estar junto no meio da igreja, da comunhão com as pessoas. É claro que falando do Evangelho, da palavra, coisa que os crentes nos dias de hoje pouco fazem, é estar sentado numa roda para falar da palavra de Deus, da oração, de versículos, de doutrinas. Isso é maravilhoso. Pois bem, quero aplicar isso para vocês dizendo que é um erro muito grande de muitos líderes e cristãos é gastar o seu tempo em comunhão com homens, desprezando a comunhão com Deus. Temos que ter comunhão com os homens, sim, mas muitos têm tanta comunhão com os homens que não têm comunhão com Deus, e isso não é bíblico. Vocês vejam que tudo tem que ser dosado, há uma medida, e não pode ser totalmente só no meio dos homens ou excluído somente com Deus. Nós temos que estar com Deus e com os homens, e isso é muito maravilhoso. Leonard Ravenhill conta a história de um homem na África chamado Dumas. Ele foi um homem, eu não vou contar toda a sua história porque que demora, mas você pode ouvir na internet. O nome do vídeo é A Unção, falado por Leonard Ravenhill. Ele conta a história de um homem chamado Dumas. Dumas, ele se retirava uma vez por ano e ficava 17 dias, ou 21 dias, não lembro agora, e em comunhão somente com o Senhor, retirado em jejum e oração, e ali ele tinha comunhão com Deus, e depois ele vinha para estar em comunhão com os homens, e ele sempre vinha com a sua unção renovada. Então isso é muito maravilhoso, precisamos desse tempo.
não podemos excluir ambos. E Jesus é o nosso grande exemplo. Momento com o Pai e momento com os homens. Bom, devemos ter comunhão sim com os homens, sem desprezar a comunhão com Deus. E a igreja primitiva estava sempre junta nos cultos. Né? Leia Atos 2, 42 ao 47. É uma leitura magnífica para a nossa meditação. Mas eles também partiam o pão de casa em casa. E a Bíblia diz que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Isso era maravilhoso. Assim, até mesmo os pobres que não tinham condições de comer o pão, comiam na casa dos irmãos. E todos eram alimentados espiritualmente, quanto também fisicamente. Jesus era o homem das sinagogas, mas também era o homem das mesas. Isso é maravilhoso. Ele frequentou a casa de Lázaro, a casa de Zaqueu, a casa de Simão. A sua própria casa ele abriu para publicanos e pecadores. A casa do chefe da sinagoga ele ia também, porque havia uma necessidade na sua casa, a casa de Jairo. Ele também foi na casa onde havia um casamento, em Caná da Galileia. Ele também foi na casa de Levi, de Marta e Maria. Ele foi caminhando com os discípulos no caminho de Emaús e foi na casa deles, comeu pão, partiu pão na casa deles. E por fim, quando os discípulos estavam reunidos numa casa, após a sua morte e ressurreição, ele também aparece para eles. Então o que nós aprendemos? Jesus sai da sinagoga e vem para a casa de Pedro e André, e junto com Tiago e João, Jesus amava a comunhão. E querido irmão, num tempo que estamos vivendo de tantos desigrejados que querem somente comunhão com Deus, são os eremitas espirituais de hoje, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente esteja em comunhão uns com os outros e sem desprezar a comunhão com Deus, não é verdade? Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui muito interessante para os dias de hoje é que Jesus era humilde. Perceba que depois dele expulsar um demônio, ele fica famoso, correu célere o seu nome por todos os lugares, ele ficou famoso. Mas ele foi para a casa de homens simples, para a casa de pescadores, homens simples. Não foi para a casa do chefe da sinagoga, ele foi na casa do chefe da sinagoga quando tinha uma necessidade. E Jesus também não desprezava os ricos, nós também não devemos desprezar os ricos, mas veja que ele não desprezou, em primeiro lugar, os pobres. É isso que ele não fez, o desprezo dos pobres e dos humildes, mesmo sendo alguém que agora trouxe uma nova doutrina, num tempo em que a religião era o centro de todas as coisas, e ele trouxe algo que impactou, expulsou demônios com poucas palavras, mas ele foi para o conforto da casa de homens simples e até necessitados, pois havia doença naquela casa. Quantos pregadores que, quando eram anônimos, viviam entre pessoas humildes e depois passou a desprezar essas pessoas. Quantos que cresceram, tiveram nome, poder, dinheiro, fama e desprezaram. E a gente sabe que uma pessoa que se torna célere, famosa, se assim podemos dizer, claro, se torna conhecida, o seu tempo se torna muito resumida e muito resumido o seu tempo. E isso é natural, ele não vai ter mais aquele convívio que tinha antes conosco, porque o seu tempo agora ficou totalmente limitado, mas o pecado está em desprezar as coisas pequenas e humildes, em desprezar aqueles que antes eram amigos, não dar a devida importância. Bom, e isso infelizmente tem acontecido muito nos últimos dias, e que Deus nos guarde de tudo isso e tenha misericórdia de nós. Mas Jesus não, ele continua sempre o mesmo humilde. E ele é tão humilde que até hoje ele vem na nossa casa, ele está nos pequenos lugares, ele está nas pequenas casas, ele está nos pequenos vilarejos, ele está nas favelas, ele está nos hospitais, ele está em todo lugar, até o dia de hoje, onde invoca o nome dele, ali ele está e se manifesta. E por que os homens se tornam tão orgulhosos, prepotentes? Esse é o pecado que está em cada um de nós, que devemos lutar contra isso para não cair nesse erro, e devemos aprender isso com Jesus. Após a sua ressurreição, Jesus não vai para a frente do templo dizer eu ressuscitei. Ele se apresenta a mulheres, a Maria Madalena, ex-prostituta. Ele vai em torno dos seus discípulos. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Esse é o nosso Cristo,
que nós amamos tanto Ele. Bom, há um terceiro ponto que aprendemos com Jesus aqui também, que é a compaixão. Perceba que Jesus já devia estar cansado, ele expôs a palavra, ele pregou na sinagoga, ele expulsou demônios lá na sinagoga, mas a Bíblia diz que ele foi logo e curou a sogra de Pedro. Perceba como este homem, como Jesus, tinha compaixão das pessoas necessitadas. Na necessidade daquela mulher, Jesus estava ali, ele não hesitou, ele não disse primeiro eu vou almoçar, primeiro eu vou fazer as minhas tarefas. Não, ele foi diretamente curar aquela mulher. E isso é muito maravilhoso. Na necessidade, saiba de uma coisa, é sempre Cristo que vem em busca do homem. É sempre Cristo que nos procura nas nossas falhas, dificuldades. Devemos ir a Ele, apresentar sim nossas necessidades, mas Deus também vem ao nosso encontro. A Bíblia diz em 1 João 4,19 que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa é uma grande lição. Ele já provou esse amor por nós. Mas em último lugar, em quarto lugar, aprendemos que Jesus era uma bênção em cada casa que Ele ia. Perceba isso. Onde Ele estava, Ele era uma bênção. Aqui na casa de Pedro, Ele curou a sogra de Pedro. Ele trouxe alívio àquela casa, àquela família. Ele trouxe solução para aqueles necessitados. Agora perceba que na casa de Jairo, Ele curou a filha. Na casa de Zaqueu, Ele salvou Zaqueu. Ele livrou ele de pecados terríveis, do egoísmo, enfim, do amor ao dinheiro. No casamento que ele foi em Caná da Galileia, tinha acabado o vinho e ele transformou água em vinho. É uma bênção, Jesus, em nossa casa. E assim ele fez em várias outras casas que ele foi. Na casa de Marta e Maria, ele trouxe vida a Lázaro, ressuscitou aquele homem. Bom, enfim, tantos milagres que Jesus fez por estar na casa das pessoas. E isso nos leva a uma reflexão e me leva a dizer para você, seja uma bênção para as pessoas. Seja uma bênção na casa das pessoas quando você for. Seja um tipo de Cristo, igual a Cristo. Leve sempre uma palavra de bênção, não de murmuração. Sempre de verdade, não de mentira. Fale coisas boas. Ore por essa casa, abençoe as pessoas, não tenha inveja, deseje o bem. Faça igual a Jesus. Onde Jesus ia, as coisas se transformavam. E que Deus te dê tal graça sobre a tua vida, para que você possa desejar a comunhão, ser humilde, ter compaixão das pessoas e ser uma bênção na vida de cada pessoa. Que Deus te abençoe. Seja isso nesse dia. Nessa manhã, nesse dia de devocional que você está aqui e está até agora já, passa aí chega aos 19 minutos, já você me ouvindo, né? Que você possa continuar desejando a comunhão. Esteja na tua igreja, ame as pessoas de todo o teu coração, seja humilde, você não vai ganhar nada com orgulho, tenha compaixão das pessoas, ajude e seja uma bênção a cada um. Vamos orar neste momento? Pedir a Deus a sua bênção, a sua graça? Ore juntamente comigo. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, aqui nesta manhã, por estarmos na tua presença, este ouvinte, Senhor, que ouve a tua palavra e nesse momento foi tocado, Senhor, em alguma área da sua vida que há uma grande necessidade. Eu quero te pedir, Senhor, aqui nesta manhã, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida desse homem, desta mulher, e que cada um de nós, Pai, possamos desejar ardentemente a comunhão com os homens e contigo, Pai, acima de tudo. Ó Deus, que possamos viver em humildade, que possamos ter compaixão e ser uma bênção em cada casa que frequentemos, Senhor, em cada lugar. Mesmo naquelas casas, Senhor, que não fomos bem recebidos, Tu nos ensinou então a sacudir o pó do nosso pé e deixar aquela casa, mas jamais há um ensinamento que devemos ser uma pedra de tropeço na casa, nos lugares que nós vamos. Ó Senhor, eu te peço, Pai, aqui nesta manhã, que o Senhor nos ajude a minha vida, a vida de cada um que
ouve esse devocional e que nesse dia possamos praticar a Tua palavra e ser igual a Cristo, imitador de Cristo, e temos o prazer de mostrar Cristo através da nossa vida, através dos nossos atos, através do nosso sorriso, abraço, amor. Ó Deus, eu te peço a Tua bênção, que esse mundo seja transformado, Senhor, por cada membro da Tua igreja, por cada um que faz parte do Teu corpo, e que o mundo possa ver em nós as boas obras e glorificar o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Querido ouvinte, que Deus te abençoe. Mais um devocional nesta manhã. Fique conosco estudando o livro de Marcos. Vamos passar por todo o livro de Marcos. Vamos aprender muita coisa importante da parte de Deus. Ore por mim, ore pelo Vivendo Evangelho, pela livraria Vivendo Evangelho, para que Deus continue nos abençoando, dando força, saúde e graça para estar aqui na internet trazendo a mensagem, a palavra de Deus. Eu quero também te pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, isso é muito importante para nós, ative o sininho e compartilhe esta mensagem em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, e assim você estará nos ajudando a avançar o reino de Deus. Amém? Seus comentários são muito importantes. Pedidos de oração, dicas, assuntos que desejam ouvir também. Bom, segundo a graça de Deus, estaremos fazendo. Teremos o prazer de te responder. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, Pastor Giliardi Torquato, do Vivendo Evangelho.